Queridos irmãos, nunca é demais recordarmos a primeira questão de O Livro dos Espíritos, quando o professor Allan Kardec perguntou às entidades venerandas: que é Deus? E elas responderam: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E o Divino Mestre Jesus, ele veio das esferas resplandecentes para trazer-nos os ensinamentos desta inteligência maior, que nós também chamamos de Deus. E que o Divino Mestre Jesus não se ocupou em explicar a sua natureza íntima, mas o chamou de Pai. Pai dele, nosso Pai. E ainda um dos evangelistas anotou: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós outros que aqui nos encontramos, sabemos que somos espíritos imortais. Nós viveremos para sempre. Nós já reencarnamos e desencarnamos muitas vezes. Alguns princípios básicos da doutrina é importante que nós elenquemos, a saber, a existência de Deus, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Vejamos que nós estamos num processo evolutivo que ainda nos vemos em conflitos íntimos por conta das imperfeições que trazemos em nós. Mas essas imperfeições são também temporárias, efêmeras, porque o nosso futuro é glorioso, pois se assim não fora, o Divino Mestre Jesus não teria descido e nos ensinado o roteiro de luz a que todos nós estamos seguindo, uma vez que temos nele, conforme disseram os luminares do Espiritismo, a Allan Kardec, o modelo e guia da humanidade. Em Jesus nós temos a luz, e sem ele nós estamos em sombras. Feito esse introito, quero convidá-los para que nós possamos refletir sobre alguns aspectos da parábola dos servos bons e maus, porque as parábolas de Jesus são ensinamentos de vida eterna, não são apenas para uma época da humanidade. E quem busca assimilar estes ensinamentos, internalizá-los, esforçar-se por vivenciá-los, já vai se aprimorando espiritualmente e, consequentemente, vai galgando uma posição espiritual mais feliz. Nós que aqui nos encontramos na abençoada casa de amparo, nosso lar, cada um veio buscar algo. Cada um veio aqui em busca das benesses de Jesus. Que os amigos espirituais, que os trabalhadores encarnados cooperam em nome de Deus para que todos nós possamos recebê-las. E cada um aqui tem seus méritos. Nós somos muito amados, infinitamente amados por Jesus. Então, todos nós iremos receber na medida certa, porque Jesus quer que nós sejamos felizes, e o seu sacrifício não foi em vão. Disse Jesus:
Permitam-me ler na íntegra a parábola e depois fazer alguns comentários. Quem é, pois, o administrador fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção de sua casa, para que em tempo devido distribua o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo, que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e porá a sua parte com os infiéis. E aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não assou e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. Encerra Jesus: a todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido, e a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Esta parábola pode ser conferida em um Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 45 a 51, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 42 e 48. Muito bem. Vejamos que o Senhor confia em nós. Se dissermos que administradores são alguns, nós estamos nos eximindo das nossas responsabilidades. Por quê? Porque cada um de nós aqui temos as provas pelas quais devemos passar, e muitos de nós assumimos antes desta reencarnação responsabilidades relevantes para o nosso progresso espiritual. Quando se fala em servo fiel, em servo prudente, é aquele que cumpre com os seus deveres. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós lemos que o dever principia aonde nós ameaçamos a felicidade e a harmonia do próximo, e termina aonde nós não queremos que seja transgredida em relação a nós. Vejamos que os espíritos que estão bem no plano espiritual, e digo isto me referindo à paz de consciência, são justamente aqueles que cumpriram com seus deveres quando estavam encarnados. Muitos espíritos estão lamentando no mundo espiritual o tempo que perderam quando estavam reencarnados. Tempo este que para nós deve ser aproveitado de tal forma que nós possamos trabalhar o nosso aprimoramento espiritual. Quem seria o servo bom? Quem seria o servo mau? Vejamos que o Senhor viajou e deixou aquele servo tomando conta da sua casa. Mas ele começou a pensar que o Senhor estava tardando em voltar. E o que ele fez? Ao invés dele alimentar aqueles que estavam sob a sua orientação, sob a sua superioridade hierárquica, sob o seu comando, ele começou a espancá-los, a maltratá-los, a embriagar-se
O que quer dizer isso para nós, à luz da doutrina espírita? Quando nós vamos protelando o cumprimento dos nossos deveres, quando nós deixamos para depois o de trabalharmos os nossos sentimentos, nós vamos arquitetando o nosso destino e seremos surpreendidos pelas consequências da nossa negligência. Vejamos, este da parábola, ele se permitiu aos maus impulsos, às tendências inferiores, aos reflexos condicionados que ele trouxera de reencarnações anteriores, porque nós aqui todos somos herdeiros de nós mesmos. Se alguém nos perguntar qual é a melhor encarnação que você já teve, o que iremos responder? Essa é a nossa melhor encarnação. E nós já temos conhecimentos superiores, a fim de que nós saibamos por onde devemos trilhar. Este mau servo, ele entregou-se às suas más tendências, orgulho, egoísmo, vaidade e todos os sentimentos menos dignos, que nós sabemos se manifestam através das ações infelizes que muitos de nós já realizamos, porque no passado fomos mais ignorantes. Nesta existência, nós, com os conhecimentos que temos do Evangelho, sob os auspícios do Espiritismo, sob as esperanças que o Consolador prometido nos traz, já sabemos que nós iremos para o mundo espiritual e lá colheremos o que nós semeamos. Colheremos, o que nós semeamos. Então aqui nós semeamos enquanto encarnados, iremos colher enquanto desencarnados. E o que nós estamos semeando? Nós semeamos através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Então, enquanto administradores, somos todos nós somos administradores. Somos administradores das nossas vidas. Em casa, somos administradores e servos ao mesmo tempo, porque lá nós colaboramos com todos aqueles que pertencem ao nosso núcleo familiar, e também nós servimos. E muitas vezes em nossos lares, no convívio com os nossos familiares, nós nos permitimos as influências espirituais negativas, não só aquelas sugestões dos espíritos infelizes, mas também as que trazemos em nós mesmos, os impulsos que às vezes nos levam a não considerarmos o esforço deste ou daquele parente, que muitas vezes nós consideramos difíceis, parentes difíceis. E se perguntarmos para esses parentes difíceis, entre aspas, como nós somos, ele vai achar que difícil sou eu, difícil é você. Então é em casa, no lar, que nós começamos, depois de trabalharmos esse processo interior, o nosso esforço de praticarmos o que nós estamos aprendendo com Jesus. Então, ser fiel, nós vamos recordar a questão 621 em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus. E as entidades amigas responderam: na consciência. Então é na consciência que nós temos escrita a lei de Deus, e sempre que nós nos vemos incomodados, quando nós percebemos que nós erramos, é a nossa consciência que está mostrando para nós o que devemos fazer a fim de nos redimirmos perante ela. Então este mau servo,
pode ser qualquer um de nós quando não cumprimos com os nossos deveres, quando infringimos as leis divinas. E os bons servos são aqueles que são fiéis aos compromissos assumidos. Vejamos que aqueles que sabiam o que deveriam fazer e não realizaram, estes foram castigados. Mas não é o Senhor que o está castigando, não é o Senhor que o está ali punindo, é este servo. Ele sabia o que deveria fazer, no entanto, não fez. Mas é a sua consciência, ou seja, uma vez desencarnado, ele vai perceber que errou, vai participar da programação da próxima reencarnação e vai pedir para passar por provas, bem como por expiações, a fim de saldar as dívidas que contraiu perante a contabilidade divina. Para quem tem dúvidas, assim como eu também, provação, segundo Emmanuel, é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então todos nós estamos passando por provações. E muitos de nós estamos passando por expiações. As expiações são as consequências dos erros que nós perpetramos no passado. Todos que estamos passando por provações, é possível também que nós estejamos passando por expiações, porque ainda trazemos em nós qualidades inferiores que devem ser superadas. E só através das lutas, dos desafios, é que nós vamos vencendo-as. Fui claro, meus irmãos? Fui claro, minhas irmãs? Portanto, é imprescindível que ressaltemos que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que temos no nosso dia a dia. Exemplos: alguém nos diz algo que nós não gostamos, nos faz uma crítica. O nosso primeiro impulso, ele vai falar daquilo que nós trazemos em nós. Se o nosso primeiro impulso diz para nós quem ele acha que é, quem ela pensa que é, já quando formulamos essas perguntas, o nosso impulso é de orgulho. E o orgulho, ele é prejudicial no nosso progresso espiritual. Devemos combater o orgulho, porque se nós não tivéssemos o orgulho, o que é que nós perguntaríamos? Quem é este benfeitor que me critica? Quem é essa benfeitora que está mostrando para mim onde estou errando? Porque se nós temos humildade, nós iremos ver em nossos adversários, ou aqueles que se dizem nossos adversários, nossos verdadeiros benfeitores, porque mostram para nós aquilo que nós devemos melhorar. Outra: como saber se eu ainda trago em mim esses impulsos inferiores? Pelas minhas reações. E é bom que se ressalte que as nossas reações falam do progresso adquirido. Como assim? As nossas reações demonstram claramente quais são as virtudes que trazemos consolidadas em nós, ou quais são os vícios morais que ainda predominam em nossa personalidade. Outro exemplo: alguém nos agride verbalmente e nós respondemos no mesmo diapasão. Quer dizer, nós passamos recibo àquela agressão, falando até coisas mais degradantes, que realmente vão ferir o nosso interlocutor. Agora, se diante de uma agressão nós nos silenciamos e envolvemos o agressor ou a agressora no algodão da prece, é sinal que já estamos
solidificando em nós a virtude da humildade. E é muito simples essa fórmula da espiritualidade superior. Simples como? Todas as virtudes nascem do amor. Quanto mais amamos, mais nós somos virtuosos. Quanto mais amamos, mais nós vamos vencendo o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a avareza, a ambição e por aí vai. Quanto mais paciência temos, é porque mais amor nós construímos, desenvolvemos em nós. E o amor tem várias cores: amor de mãe, amor de pai, amor de filho, amor de irmão, amor de avô, de avó. O amor tem vários tons, mas é amor. E não existe amor maior do que de nosso Pai Celestial. Tanto que João Evangelista disse que Deus é amor. E o Divino Mestre Jesus é a personificação deste amor. Portanto, tudo que nós aprendemos com Jesus é a prática do amor. Se nós tivermos dificuldades em entendermos essa ou aquela lição, este ou aquele momento nas nossas relações interpessoais, vamos colocar o amor em primeiro lugar. Se alguém está nos incomodando, vamos orar por ele. Se alguém não nos compreende, vamos orar por ele. Se alguém quer impor a sua opinião, não vamos polemizar, vamos amar aquele que quer ser arrogante na convivência conosco, porque só o amor é capaz de vencer o mal, porque o amor é luz, e as trevas não podem com a luz. Nós estamos aqui por amor, é o amor de Jesus que nos envolve, é o amor de Jesus que fez com que essa casa existisse, é o amor de Jesus que se manifesta através dos amigos espirituais que aqui estão, bem como dos trabalhadores amigos que se dedicam ao trabalho que aqui é desenvolvido. Nós estamos aqui por amor, nós existimos por amor. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, vamos amar mais os nossos irmãos e as nossas irmãs. E este amar é aceitar o outro como ele é, como ele se apresenta, é ser mais tolerante, é tirarmos dos nossos olhos a trave do preconceito, da discriminação, do medir o outro pela forma como ele é, os julgamentos que são sempre perniciosos. Nós não temos essa capacidade ainda. Por quê? Porque trazemos qualidades inferiores em nossa estatura espiritual, pois se assim não fosse, nós não estaríamos no mundo de provas e expiações, e sim no mundo superior. Mas não desanimemos, a transição planetária já começou, e a transição planetária é este período que nós estamos vivenciando, onde muitos de nós, se perdermos essas oportunidades que estamos tendo, na frente, no processo reencarnatório, ficará mais difícil. Então sejamos sábios, prudentes, fiéis. Tudo vai passar, menos Deus e os ensinamentos de Jesus. Tudo passa, menos Deus e os ensinamentos de Jesus. Nós trazemos as nossas enfermidades, os nossos conflitos, as nossas dificuldades materiais, trazemos às vezes em nós tormentos inconfessáveis, mas para Jesus não existem segredos. Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele tudo conhece. Então aqui Jesus está
percebendo o que nós sentimos. Ele sabe o que nós pensamos. E Ele sabe o que cada um aqui vai receber na medida que precisa. E alguém pode falar assim: mas eu faço tratamento e não melhoro. E aí eu vou recordar o que disse Emmanuel através de Chico Xavier, que as enfermidades são escoadouros das imperfeições do espírito. Então nós recebemos a assistência dos amigos espirituais para que nós possamos melhorar das nossas enfermidades. Muitos de nós ficamos curados, verdadeiramente curados, que os médicos ficam até perplexos depois que fazem os exames, identificam que aquela enfermidade já não existe mais, depois de fazer um tratamento espiritual. E outros irmãos ainda continuam passando por esse processo. Por quê? É a necessidade de cada um de nós. Disse o Divino Mestre Jesus, para concluir, que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos transportar os montes. Qual o tamanho da nossa fé? De um grão de mostarda? Fé não é crer, não é acreditar, é confiar. Nós estamos confiando em Jesus? Estamos. Porque se nós não estivéssemos confiando nele, nós não estaríamos aqui. Nós confiamos em Jesus. Mas é bom que se diga que Jesus também confia em nós. Portanto, façamos o nosso melhor, onde quer que estejamos. E vamos amar mais, verdadeiramente, os nossos irmãos e as nossas irmãs em humanidade. Façamos a nossa prece. Divino Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Com a prece que o Senhor nos ensinou, envolvemos em nossos pensamentos fraternos todos os nossos irmãos em humanidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Que o Senhor nos abençoe a todos.